Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21, 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como Jesus menciona no Evangelho de hoje. A vida de uma pessoa pode ser edificada sobre alicerces muito diferentes, sobre rocha, sobre barro, sobre fumaça, sobre ar. Nós só temos um alicerce para apoiar-nos com segurança: Jesus Cristo. O Senhor é a rocha permanente, diz Isaías na primeira leitura da missa. Jesus, nas palavras de hoje, nos fala de duas casas. Numa delas houve talvez a intenção de economizar nos alicerces, ou pode ter havido pressa em terminá-la. Não se pôs o devido cuidado. O Senhor chama de homem sem juízo a quem edificou sua casa dessa maneira. As duas casas ficaram prontas e pareciam iguais, mas tinham alicerces muito diferentes. Uma delas estava apoiada sobre pedra firme, a outra não. Passou algum tempo e chegaram as dificuldades que haveriam de pôr à prova a solidez da construção. Certo dia desabou um temporal. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos contra aquela casa. Foi o momento da prova. Uma das casas manteve-se firme na sua estrutura. A outra ruiu estrondosamente e o desastre foi completo. A nossa vida só pode ser edificada sobre Cristo, nossa única esperança, nosso único alicerce. E isto quer dizer, em primeiro lugar, que devemos procurar identificar a nossa vontade com a dele, sabendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus, como lemos no Evangelho de hoje. A vontade de Deus é a bússola que nos indica em cada instante o caminho que nos leva até Ele. É, ao mesmo tempo, a trilha da nossa felicidade. Que grande alegria será a nossa se pudermos dizer no final da vida: procurei sempre conhecer e seguir em tudo a vontade de Deus. Não nos darão tanta alegria os êxitos que tivermos obtido, nem nos importarão muito os fracassos e os sofrimentos que tivermos experimentado. O que contará e muito será ver se correspondemos ao querer de Deus sobre a nossa vida. Esse querer que, umas vezes, se manifestou em termos gerais e outras de modo muito concreto. O cumprimento amoroso da vontade de Deus é, ao mesmo tempo, o cume de toda a santidade.
O Senhor manifesta a sua vontade não só através dos mandamentos dele e da Igreja, como também nas suas inspirações que nos dá ao longo do dia. A vontade de Deus também se manifesta nas coisas que Ele permite e que não sucedem como esperávamos ou são até totalmente contrárias ao que desejávamos ou havíamos pedido com insistência na oração. É esse o momento de intensificarmos a nossa oração e de fixarmos mais os olhos em Jesus Cristo, especialmente quando os acontecimentos se revestem de particular dureza e dificuldade. A doença, a morte de um ser querido, a dor dos que mais amamos. O Senhor fará com que nos unamos à sua oração no Horto das Oliveiras. Abre aspas. Não se faça como eu quero, Pai, mas como tu queres. Fecha aspas. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Como diz um autor, se alguma vez tivermos que sofrer muito, as nossas lágrimas não ofenderão a Deus, mas deveremos dizer imediatamente: Pai, faça-se a tua vontade. Deus pede que abracemos a sua vontade sem estabelecer limites ou condições de nenhum tipo, confiando no seu querer. E então diremos interiormente na nossa oração pessoal: Tu o queres, Senhor? Eu também o quero. E virá a paz, a serenidade à nossa alma e à nossa volta. A fé faz-nos ver uma sabedoria superior por trás de cada acontecimento. Diz um autor espiritual, abre aspas, Deus sabe mais. Nós, os homens, compreendemos pouco do seu modo paternal e delicado de nos conduzir até Ele, fecha aspas. Há uma providência por trás de cada acontecimento. Tudo está ordenado e disposto para que sirva melhor à salvação de cada um. Absolutamente tudo, tanto o que sucede num âmbito mais geral como o que acontece cada dia no pequeno universo da nossa vida. O cumprimento da vontade de Deus é fonte de serenidade e de paz. Os santos deixaram-nos o exemplo de uma obediência sem condições à vontade divina. Assim se expressava São João Crisóstomo, abre aspas, em todas as ocasiões eu digo, Senhor, faça-se a tua vontade. Não o que quer este ou aquele, mas o que tu queres que eu faça. Esta é a minha fortaleza, esta é a minha rocha inamovível, este é o meu báculo seguro. Fecha aspas. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Fazendo e aceitando a vontade de Deus, seremos edificados sobre a rocha mais firme que existe. Vale a pena. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.